Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Toda a honra e glória ao nosso único Deus, ao Deus Hebreu, Isaac e Jacó, o Deus dos judeus, monoteístas, enfim, os Beni Noa, para quem não conhece. Vamos para mais um vídeo, para mais um estudo, para o nosso canal, que Baruch Hashem está crescendo, bendito seja o Eterno que está crescendo, que a gente possa levar a luz a esse mundo que precisa e necessita muito. Hoje eu vou começar uns estudos com vocês, quero ver se consigo toda semana postar um vídeo sobre esse livro aqui, Hafetz Haim, maravilhoso, super recomendo, tá? O conceito e as leis do falar adequadamente organizadas para estudo diário. Ele é baseado nas obras do Hafetz Haim sobre a falar bem, Shmirat Halashon, falar bem, e evitar totalmente eliminar a fofoca, o Lashon Hara. Então, eu vou passar para vocês os estudos, eu já faço isso semanalmente com as meninas, segunda e sexta, e vou deixar aqui agora começar a gravar para que a gente possa ler, ver e rever, para colocar isso em prática na nossa vida, porque realmente não foi nos ensinado, nos mostrado a forma tão importante, fundamental para a nossa vida, e do falar bem, e tão complicada na nossa vida o falar mal, certo? A fofoca. Gostaria de convidar vocês para que curtam, compartilhem o canal, dê aí um joinha, para que esse canal continue crescendo. Também para convidar as mulheres que querem descobrir sobre o judaísmo, o monoteísmo, como ser uma batnoa, enfim, eu tenho 2 grupos para mulheres sobre ensinar sobre esses estudos, e tem no Telegram e no WhatsApp. Sempre comento nos meus vídeos, as mulheres que tiverem interesse de aprender, eu deixo o meu parecer aí, na descrição, perdão, o meu contato na descrição, abaixo do vídeo. E você possa entrar, né, que a gente possa conversar, enfim, para que você possa vir fazer parte dos nossos estudos, dos nossos grupos, que é muito produtivo, muito importante, é uma interação maravilhosa que a mulher precisa, necessita disso. Seja muito bem-vinda, você está convidada, tá certo? Vamos lá aprender a beleza sobre falar bem, Shmirat Halashon, em hebraico. Aqui fala que este não é um livro sobre a língua, e sim sobre a nossa essência. Olha a importância e como é fundamental. A pessoa que Hashem criou para você ser. As leis da Torá sobre falar, sobre a fala cuja observância está contida no Eterno, no termo de falar bem, constitui o plano de Deus sobre a forma como as pessoas devem conviver mutuamente. São as ferramentas que a Torá nos deu para remover a raiva, a amargura e o ciúme dos nossos corações, e para eliminar as brigas, as feridas e as dissensões entre os povos. Quando examinamos os feitos das nossas palavras, percebemos que são elas, mais do que qualquer outra capacidade humana, que nos definem. O que nós dizemos e a nossa forma de falar é o que nós somos. Palavras iradas e danosas definem uma pessoa irada e danosa. Palavras amáveis e cheias de consideração definem uma pessoa amável e cheia de consideração. Isto pode ser verificado ao se considerar a natureza singular da língua. Observe, ela fica parcialmente oculta e parcialmente visível, a nossa língua. Geralmente, ela não pode ser vista, mas ela é ouvida. O Maharal chegou à conclusão, o rabino, que o Eterno projetou a língua para refletir a sua função, que consiste em revelar o eu oculto. Os nossos pensamentos, ideias e personalidade fazem parte disso. A língua extrai esses elementos ocultos de dentro da pessoa e, através das palavras, o leva ao mundo. As leis da fala adequada são diretrizes práticas e específicas do Eterno sobre como usar esta capacidade de definir. Elas nos ensinam como devemos olhar para as pessoas, falar com as pessoas e falar sobre as pessoas.
Elas refletem a sabedoria da Torá, que percebe o impacto e o efeito das consequências de toda interação negativa. A Torá compreende que na essência de praticamente toda amizade interrompida, carreira fracassada ou divórcio, há uma semente de ódio, uma semente que na maioria dos casos foi plantada por uma palavra que fere. As leis da Torá refletem o conhecimento do Eterno de que grande parte da dor e das angústias da vida podem ser evitadas se nos refrearmos de plantar essas sementes. E na realidade, trata-se de um princípio simples, eliminando a negatividade, a fofoca, a difamação e a dissensão do nosso vocabulário. Melhoraremos automaticamente a nossa vida de maneira extraordinária, assim como a vida de todos os que nos rodeiam. Bem, aqui neste mundo, no dia a dia, as recompensas de falar bem brilham com intensidade que todos podem perceber. Quando o rei Davi escreveu, "Quem é o homem que deseja a vida?", ele estava se referindo à beleza e à paz de falar bem. Confere a vida nesse mundo. Para entender por que a Torá focaliza a fala tão atentamente, basta dar uma olhada rápida na ação que as palavras exercem sobre o mundo. Uma pessoa pode entrar numa sala, dizer algumas palavras iradas e rapidamente deixar todo mundo nervoso. Algumas palavras impensadas entre amigos podem ser a causa de uma alteração definitiva da amizade. Uma palavra depreciativa, rotulando uma pessoa de lenta, superficial ou corrupta, pode deixar para sempre essa imagem da pessoa na mente de todos os que estão ouvindo. Ou as palavras podem fazer milagres, palavras de encorajamento podem eliminar o desespero, até mesmo numa pessoa que atravessa uma situação terrivelmente difícil, as palavras têm o poder de transformar o ordinário em sagrado. Elas transformam um copo de vinho em uma festa, um pedaço de pão em um alimento precioso, um homem e uma mulher num casal, com plena santidade e harmonia. Olha a importância de falar mal e o cuidado. E, no entanto, acima de tudo, as palavras são o único meio pelo qual o povo cumpre a finalidade para a qual ele foi criado, para comunicar a grandeza do Eterno e a sua presença nesse mundo. Ok? Vamos parar aqui. Vou fazer um comentário para que não fique longo. Então, o cuidado. O que ocorre quando a gente faz fofoca? O que pode ocasionar na gente e no próximo? E a importância e o cuidado de falar bem do meu próximo. Se você não quer falar bem, então que você não fale. Aí é que está. Porque para falar mal, você vai automaticamente ser atingido com isso. Que a fala, ela tem um poder enorme. Tanto que o Criador do Universo, ele formou tudo através de onde? Através da fala. Então, ela pode, como diz aqui, ela pode denegrir, como ela pode construir, como ela pode fazer com que a pessoa realmente venha se elevar ou então venha se apagar totalmente. Tanto que quando a pessoa está com ansiedade, depressão, o que é recomendado? Faça terapia. Por quê? Porque ela só vai ouvir? Não. Isso é muito bom, com certeza, porque outra pessoa vai falar e ela vai utilizar a fala. Mas ela também, aos poucos, ela vai começar a falar. E aí, a fala é fundamental. Colocar o que a gente sente para fora é fundamental. Guardar não é bom. Mas como utilizar isso é o cuidado que a gente tem que ter. É muito fácil, já faz parte da cultura, da nossa cultura, fofocar. Né, a fofoca, dificilmente você tem contato com outra pessoa sem haver uma fofoca, sem alguém comentar você viu como é que estava o patrão hoje,
você viu a roupa da fulana hoje, você olha como o meu cônjuge me tratou hoje, enfim, você só observa que o fofocar, o falar mal, ele é super negativo, ele não tem nada de positivo. Não tem nada que você venha ficar, se elevar com a importância dessa fala, de falar mal, de fazer lashon hará, de fazer fofoca. Não existe nada que prove isso, de tão grave, tão sério, que é você falar mal. Você realmente acarreta problema para sua vida, para o seu financeiro, para a sua saúde, para o seu lar, e também acarreta para outra pessoa que você está falando mal, né, da outra pessoa. Porque quem está ouvindo vai olhar para outra pessoa contra outro olhar, não positivo e negativo. Então, vamos treinar, vamos começar a treinar, falar bem. Se não quer, como eu mencionei, então não fale nada. E evite também de ouvir fofoca, que também, você ouvindo fofoca, você dá margem para a pessoa continuar fofocando. Isso tudo a gente vai aprender com esse livro, que é fundamental, é importante, é muito bom, que está fazendo muita diferença na minha vida e na vida das meninas que estão participando desse estudo. Porque até então a gente não tinha base, não tinha noção de quão prejudicial é a fofoca. A gente sabe que Miriam, ela falou mal de Moshe, né? E aconteceu o que com ela? Ela teve a lepra. Olha que sério. Mas isso foi algo assim que é passado despercebido, né? As pessoas não levam tão a sério. E sim, né? A lepra pode ocasionar a fofoca, que significa que essa doença pode ocasionar, no nosso físico, no nosso material, no nosso relacionamento, em tudo, sabe? Problema com a casa, que sempre te estraga, sempre dá problema em alguma coisa dentro da casa, problema conjugal, problema financeiro, problema emocional, problema espiritual principalmente. E muitas vezes você se questiona por que está acontecendo comigo se eu estou tentando levar a vida da melhor maneira, né? Sendo uma pessoa que está tentando ser justa, correta, coerente e cumpridora das leis de Noah, né? Que são as 7 leis. Eu sei que muita gente cumpre essas 7 leis, tirando realmente a idolatria. Então, por que muitas vezes acontece isso? Porque você faz parte da lepra, da doença, da maledicência, que é a fofoca, que ela acaba destruindo a sua vida e denegrindo o teu próximo. Então, não tem nada que agregue na nossa vida, pelo contrário. E você pode observar pessoas que falam mal, são pessoas infelizes, são pessoas, como o que menciona, né? A palavra é tão poderosa que a pessoa pode entrar no lugar, gritar, falar mal, ou você está dentro do seu lar e aí o cônjuge vem, briga, já vira um desequilíbrio total, perde-se a paz, acaba tudo em qualquer outro lugar, porque o poder da fala é muito grande e aí você fica sem o equilíbrio nenhum e fica algo ruim, uma negatividade, uma energia pesada. Ao contrário, também, se você realmente vai visitar pessoas que estão no hospital, conhecidos, enfim, enfermos, que você vai lá, leva o seu conforto, leva o seu ânimo, mostra para a pessoa que tudo é para o bem, que ela tem que confiar no Criador, que há esperança para tudo, que ela tem que ter força, confiança, palavras positivas, palavras verdadeiras, palavras que só vêm agregar, que levam luz, que conforta e que só faz com que a pessoa, quem passa isso, sente muito bem e aquela que recebe também muda totalmente a figura dessa pessoa. Se ela tá para baixo, logo ela se anima, né? Então, por isso que eu comento com vocês que a pessoa vai no psicólogo, ela se abre com o psicólogo dá uma injeção de ânimo nela e ela vem regenerada, né? Ela vem bem animada, vou acontecer. E isso é a importância da fala, é isso que a gente tem que começar a colocar na nossa vida, prática na nossa vida,
falar coisas boas, falar coisas positivas, passar coisas positivas, passar coisas boas e fazer isso, né? Colocar na nossa vida e evitar com que fofocar, falar mal e evitar pessoas, né? Não pessoas em si, mas evitar com que a pessoa venha falar, fazer fofoca ou falar mal. E mostrar para a pessoa, né, que isso faz muito mal e prejudica muito a pessoa num todo. Conforme a gente vai estudando esse livro, vocês vão aprendendo, vão entendendo realmente o que significa e a importância sobre isso. A gente tem que eliminar a negatividade, a escuridão que a fofoca atrai. Toda fofoca, ela ocasiona uma difamação. Eu lembro aquela história de O Telefone Sem Fio, que eu falo aqui, chega lá na ponta, vai totalmente distorcido. Mesma coisa. Então, assim, para você ter uma noção, quando você vai falar de uma pessoa negativamente, com fofoca, até chegar na outra pessoa, chega distorcida, a outra pessoa entende distorcido, porque tudo é uma negatividade, tudo uma troca de energias ruins, pesadas, e acaba difamando outra pessoa, fofocando, e ninguém ganha nada com isso. Pelo contrário, alimenta e atrai mais negatividades, mais escuridão, e esse mundo está cheio. Então, nós estamos aprendendo e nunca é tarde para aprender. Isso é que é bom, isso é que é importante, é fundamental a gente entender o verdadeiro amor ao próximo, o cuidado com o próximo, o cuidar da gente ser um exemplo de evitar, porque eu sei que 100% a gente não vai ficar. Ainda não estamos na perfeição, mas logo estaremos para o axé, eu creio nisso. Mas aprender a saber lidar com isso para começar a eliminar isso da nossa vida. Assim como foi colocado e faz parte do cotidiano de cada pessoa, falar mal, fazer fofoca. Tem pessoas que nem observam que estão fazendo fofoca. A gente tem que virar essa página, ser o oposto, né? Para que isso venha acabar definitivamente e assim trazer positividade, assim trazer luz, energias boas, e onde que a gente tenha prazer, alegria e amor ao nosso próximo, de ver qualidades boas e ajudar eles a entender que tudo é feito pela palavra, e a palavra tem importância fundamental na nossa vida. Como ela pode derrubar, assim ela pode levantar. E vários exemplos aqui sobre fracasso, de relacionamento, de carreira, de divórcio, podem observar. Vem através do quê? Sempre tem a fofoca. Pode observar, alguém leva, alguém traz. Sempre tem esse tipo de fofoca e gera toda a negatividade, todo sentimento ruim, toda dor, tristeza e caos com isso. Tá certo? Espero que possa ajudar, né, esse pedacinho desse começo de estudo para todos que estão assistindo, e que a gente possa, com a ajuda dos céus, do Criador Eterno, aprender a colocar palavras positivas, palavras boas, Shimerat Lahalashon, falar bem do nosso próximo. Até o próximo vídeo. Uma ótima noite, uma ótima semana para todos.